Olá, aqui quem fala é o professor Jefferson Borges, seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula, chega de ficar só na teoria, vamos começar a colocar as coisas em prática aqui para você conseguindo aprender a programar de verdade. Se você não está com a intenção de praticar, de repetir aquilo que eu vou escrever aqui, você não vai aprender a programar. Então nem adianta só assistir e não praticar também. É só perda de tempo. Então vamos lá. Antes de eu começar a escrever o código, eu vou escrever aqui um código padrão para você repetir, copiar aqui, porque você vai usar em todos os códigos que eu for fazendo aqui durante o curso. Então você precisa pelo menos pegar esse principal aqui, esse primeiro. Se você não sabe abrir essa janela aqui, lembra que eu fiz isso na última aula, ensinei a instalar e abrir essa janela aqui também. É bem simples, não tem segredo, é só você ir ali, ver e fazer. Questão de um minutinho, não tem segredo. Então vamos fazer o seguinte, antes da gente começar a parte teórica, eu vou escrever aqui um código básico para poder rodar o código inteiro. Você precisa escrever aí, primeiro a gente tem que chamar uma biblioteca. Por enquanto você não precisa saber disso, mas a gente tem que chamar a biblioteca padrão aqui para poder rodar o código. Então você coloca aí using System, fecha aí com ponto e vírgula, dá um Enter. Agora você vai ter que abrir uma classe aí. Então eu escrevo class, vou escrever aqui programa. Esse programa aqui eu posso escolher o nome que eu quiser, então não tem problema. É uma classe que eu estou abrindo. Então eu vou aqui, depois do programa, abrir a chave e já vou dar um Enter. Dou outro Enter aqui para dar uma espaçadinha. E agora eu tenho que escrever um método para poder rodar o código a posteriori. O nome desse código você vai precisar colocar static void e main. M-A-I-N. Vai abrir o parênteses, fechar o parênteses, vai abrir a chave e vai dar um Enter. Aqui você não precisa dar nada. Você pode ver que aqui na lateral, nessa linha aqui, tá uma linha amarela. Isso quer dizer que não está salvo. Então você precisa clicar em Ctrl S ou vir aqui em arquivo e salvar programa. Pronto. Vamos supor que eu faça alguma alteração aqui. Vou dar um espaço. Fica aqui essa partezinha aqui amarela. Isso quer dizer que essa parte aqui, essa linha desse código, ela não vai rodar. Então você precisa clicar em Ctrl S para ela rodar também. Então aqui o nosso código está pronto. Então vamos voltar ali para a teoria para você entender o que a gente vai fazer agora. O foco dessa aula são aqui os tipos de dados. E esse é um termo que você vai usar bastante aí na programação. Porque isso aqui é a base de tudo. É a partir daqui que você vai inserir uma informação para poder executar uma ação. Ou seja, aqui eu vou armazenar um dado, tipo um número ou um caractere. Eu deixei aqui um esqueminha para ficar mais fácil aí para você. Dentro dos tipos de dados, existe uma ramificação aqui dos dados, que é o tipo primitivo. O tipo primitivo pode ser um número ou um caractere. E para o computador entender que eu vou declarar um int ou um caractere, eu preciso de uma terminologia específica. Para declarar um inteiro é int. Para declarar um número quebrado, digamos 1.5, 1,5, é o float. Para um verdadeiro e falso é o bool. E para um caractere é um string. Eu vou mostrar ali na frente para ficar mais fácil para você, mas primeiro você tem que entender isso. O tipo primitivo é isso. E dentro dos tipos primitivos tem alguns outros tipos de dados, que são os tipos escalares, os compostos e os especiais. Os escalares, eles armazenam apenas um dado, ou seja, um dado que não pode ser dividido. Por exemplo, a letra A ela não pode ser dividida por 2. Já o tipo composto, ele pode declarar várias informações. A gente consegue ver isso nos arrays e outras formas aí de armazenar múltiplas formas de dados. E também aí nós temos alguns tipos especiais, que a gente consegue manipular algum valor de uma forma específica. Mas o que você mais vai ver na programação são os tipos primitivos. Esse aqui é mais conceitual. Então vamos lá. Aqui dentro de class, eu vou dar um Enter aqui. E vamos declarar as variáveis. Para você entregar alguma informação, como eu disse, você precisa de uma variável. Uma variável é um dado entrando na memória. E primeiro, para você declarar uma variável, você precisa saber o que é o tipo. Vamos por exemplo, você precisa declarar um número. Então o que você vai fazer? Vai declarar o tipo primeiro. Então vamos declarar aqui o tipo, que é um número. Então vamos colocar um tipo int, que é um número inteiro. Vou escrever aqui
o nome da variável, eu vou escrever inteiro. Lembrando que você pode escolher qualquer nome para declarar uma variável. E aqui você vai apertar espaço e ele vai receber um parâmetro. O parâmetro é o resultado da variável, o resultado que você vai entregar para essa variável. Então aqui eu posso colocar qualquer número de 1 a infinito. Então eu vou colocar aqui o número 2, só um exemplo. E para fechar aqui o bloquinho, eu coloco um ponto e vírgula. Lembrando que na programação é como se fosse vários bloquinhos aqui. Então aqui, olha, esse bloquinho maior aqui de chave, eu tenho dentro desse bloquinho um método. E dentro desse método, eu tenho outro bloquinho aqui. Um bloquinho aqui e um bloquinho aqui em cima. Em outra aula, você vai entender o porquê que serve esse bloquinho aqui de dentro de parênteses. E esse aqui, maior de chave, é um bloquinho de execução. Então, aqui eu tenho o valor da variável inteira, que é 2. Vou entrar aqui dentro do método e vou querer que imprima esse valor aqui, esse valor número 2. Não imprimir de forma literal, mas imprimir aqui na caixa de compilação. Por enquanto, isso aqui parece meio simples, mas lá na frente você vai entender o porquê. Então, vamos lá. Para mim imprimir um dado, de saída de dado, eu preciso escrever console.writeLine. Você pode ver aqui que deu uma sugestão. Quando aparece uma sugestão e eu quero essa sugestão, é só clicar na tecla Tab. E aí ela já faz o atalho aqui. E agora eu quero chamar essa variável inteira aqui. Então, é só escrever inteiro aqui dentro dos parênteses. E ponto e vírgula. Você pode ver que aqui embaixo deu um erro. Então, a gente só precisa mudar de lugar essa variável aqui para dentro desse método. Então, eu vou selecionar ela, clicar em Ctrl X e vou puxar aqui para baixo. Pronto, agora não deu mais erro. Já já eu te explico o porquê disso. Então, eu vou imprimir esse valor aqui. Esse valor 2, que é da variável inteiro. Clico aqui em cima no console.app, que é o nome do meu projeto que eu dei, um nome qualquer. E você pode ver aqui em cima, número 2. Tem que dar certo no seu também. Lembrando que se o seu não deu certo, deu algum erro, pode ser que esteja uma letrinha errada ou um ponto, faltou um ponto. A pontuação. A programação ela é bem sistemática, então se faltar alguma coisa ou ter alguma coisa a mais, teu código ele não vai funcionar, então você precisa fazer tudo bem certinho. Além do inteiro, a gente tem outros tipos de dados primitivos. A gente pode declarar outros tipos de variáveis. Como eu disse, um número quebrado, um caractere, um verdadeiro e falso. Então como é que eu faço isso? Vou colocar aqui float, que é um número quebrado. Esses aqui você precisa saber. Isso aqui tem que estar na tua memória, porque todas as linguagens de programação, ou a grande maioria delas, usam os mesmos tipos de dados. Então, esse primeiro aqui é o tipo de dado, que eu declarei aqui. E vou escrever aqui quebrado, representando o número quebrado. Lembrando que isso aqui é só uma suposição. Então, vou clicar aqui em igual para receber um parâmetro. E nesse parâmetro eu vou escrever aqui o número quebrado. Por exemplo, 2.5. E fecho com ponto e vírgula. Se você clicar aqui no X, você pode ver que deu algum problema aqui. Porque todo número float, que é um número quebrado, você precisa ter um Fzinho no final do número. Aí para de ter problema. Lembrando que a linguagem de programação ela foi feita em inglês, então eles usam a pontuação que eles usam lá nos Estados Unidos, por exemplo. Eles não usam a vírgula para separar o número, eles usam o ponto. Então você precisa colocar o ponto ao invés da vírgula. Vírgula já é outro sentido aqui na programação. Vou dar um Enter aqui e agora eu vou declarar um valor verdadeiro ou falso. Você precisa saber disso porque também é muito usado. O verdadeiro ou falso, você vai escrever aí bool, de booleano. Então você escreve aí booleano, o nome da variável, ou o nome que você quiser. E aqui eu posso declarar um false ou um true. Vou deixar aqui o true, ponto e vírgula, fecho, enter. E agora também muito importante que são os caracteres. O caractere você precisa escrever string. String, nome, igual. Aqui você precisa abrir aspas para poder escrever um string. Se você não abrir aspas, vai dar um erro no teu código aí. Então você pode escrever aí o principal de tudo, que todo programador tem que fazer,
que é um ritual que todo programador tem que fazer quando está aprendendo. Se você já fez, muito bem, mas todo programador já declarou esse código. Eu, você e todos os outros, que é o Hello World. Dizem que tem muito tempo de azar para quem não declara essa variável no começo. Uma superstição. Então agora, já declarada aqui essas variáveis, vamos imprimir elas também. Vou clicar aqui no Enter para separar e vou escrever, ó. Já deu a sugestão, console.writeLine, nome, vai essa mesmo. Booleano. E vamos colocar o quebrado. E ponto e vírgula. Pronto, agora a gente vai imprimir todos os dados. Lembrando que você, para poder conseguir imprimir esses dados, você precisa clicar em Ctrl S. Declarei esses dados e agora aqui eu vou dar um play para poder rodar esse código. Então olha aqui, o 2, Hello World, o True e o 2,5 do quebrado. Então isso aqui é o básico, você precisa saber fazer. Esses tipos de dado tem que estar cravado na tua memória, não pode falhar. Isso aqui você tem que saber, Essas 4 partes aqui é muito importante. Se você não saber, você não é um programador. Todo programador sabe, porque isso aqui é o básico do básico. Só para você saber, existem aqui alguns tipos de dados também. E esses aqui a gente não vai entrar em detalhe porque não é necessário, mas para você saber que existe, que são tipos de dados também. Tipos de dados para você declarar uma variável que você consegue colocar um dado dentro do espaço da memória. Então isso aqui é muito importante. Então vamos para outro conceito de variável. Dentro da variável, você pode declarar uma variável estática, uma constante e aquela variável dinâmica que a gente declarou agorinha há pouco. E como é que eu diferencio isso tudo? É bem simples. A variável dinâmica, aquela que você acabou de ver, é como se fosse a velocidade de um carro. Por exemplo, um carro consegue chegar de 0 a 120 km por hora. Então eu posso estar tanto em 0, quanto em 20, quanto em 36 e assim sucessivamente. É dinâmico e varia esse número. Já a variável estática é uma variável que permanece o mesmo valor. O valor ele não muda conforme está rodando o programa. Ou seja, um melhor exemplo que eu consegui encontrar isso para você é como se fosse a velocidade máxima. A dinâmica você consegue andar de 0 a 120 e o estático é o máximo 120 km por hora. E a constante, você pega a informação de um dado que ele nunca muda. Por exemplo, o tamanho do ponteiro. Independente se o carro ele tem um turbo e consegue passar de 120 km por hora, o tamanho do ponteiro ele não vai mudar. Um exemplo matemático que eu posso te dar é o π. O π é 3,14 e pronto, acabou, ele não muda. Eu vou te dar uma observação aqui que é muito importante. Você pode ser que não entenda agora e não tem problema. Mas quando você estiver revendo o curso para poder fixar melhor na tua cabeça, porque algumas coisas você não vai conseguir entender agora, porque depende de um conceito mais amplo. Então, se você estudar até o final do curso, você vai ter uma informação. E quando você for rever o curso, algumas coisas que não fez sentido agora, vai fazer sentido depois. Eu passei por isso e todos os programadores também passam. Precisa revisar para poder entender alguns conceitos. E se você revisar, eu tenho certeza que você vai conseguir programar. Uma classe é como se fosse uma caixinha que você armazena informações. E instância é como se fosse um clone da caixa maior que eu altero característica semelhante a partir dessa caixa maior. E quando eu for declarar uma variável estática, quer dizer que eu estou declarando essa variável para a caixa da classe. E todas as outras caixinhas que eu fiz clonada vai se espelhar nessa variável estática, porque esse valor ele não vai mudar. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Lembra que estava aqui em cima a variável? Foi de propósito para você entender agora. Então aqui, se eu declarar aqui uma variável, digamos, do tipo inteira, int inteiro 2, vou escrever aqui, inteiro 2, o nome da variável, e o parâmetro vai ser 5, por exemplo, e fecho aqui o ponto e vírgula. Agora eu vou imprimir esse valor aqui na caixa de saída. Então venho aqui e escrevo inteiro 2. Inteiro 2, Ctrl S, e você pode ver aqui que deu errado. Por quê?
Porque ele não está entendendo, porque ele está dentro dessa caixinha aqui. Ele está procurando dentro dessa caixinha aqui do método main. Então, se eu declarar static aqui, ó, pode ver que deu certo. Porque agora, com o static, ele entendeu que faz parte dessa classe inteira. Clico aqui em Ctrl S para salvar e vamos imprimir, ver se vai... E vamos imprimir, ver se vai sair esse dado. Olha aqui, 5. Deu certo, então. Vou fechar aqui. E agora a gente vai declarar uma constante. A constante é aquele valor imutável. Vamos dar um exemplo aqui do π. Então, eu venho aqui e vou escrever uma constante. Geralmente, a gente não usa o static nem o constante com frequência. E a gente costuma usar mais só esses 4 aqui. Mas, às vezes, você precisa usar. Então, o const, você vai escrever assim. Const int inteiro 3, vou aceitar a sugestão e vou substituir esse 6 aqui por um 3,14 para você lembrar do π. Ó, deu errado, lembra? Então você precisa colocar o ponto em vez da vírgula. 3.14, 3,14. Como é um número quebrado, 3,14, eu preciso declarar um float. Então eu escrevo aqui float e depois no final eu coloco um F. E vou colocar aqui quebrado 2. Só para a questão de você conseguir entender melhor. Ctrl S e vou imprimir aqui esse quebrado 2. Então vem aqui, quebrado 2, já deu a sugestão, aceitei, clico em Ctrl S para poder compilar e executar esse código aqui. E vamos ver aqui na caixa de saída como é que ficou. 3,14. Talvez você esteja pensando aí, para que eu vou usar isso? Eu quero que você entenda que isso aqui exista, porque dependendo do código, isso aqui vai fazer sentido. Porque através desses números aqui, desses valores aqui que eu imprimo, eu consigo manipular ele. Por exemplo, eu posso fazer um cálculo de mais, mudar a palavra e assim por diante. Eu posso fazer muitas coisas. Então, resumindo, o principal dessa aula é isso aqui. Então, você precisa saber os tipos de dados que você precisa para declarar uma variável. O int, o float, o bool e o string. E o nome da variável, eu posso colocar o nome que eu quiser. E o parâmetro é o valor que eu entreguei aqui para essa variável. Aqui eu coloquei um 2 e aqui eu coloquei hello world. É o parâmetro que eu deixei. Então, esses nomes aqui que eu acabei de falar, você vai escutar com constância. Então, você precisa saber. Te recomendo que você anote, porque isso aqui é importante demais. Então, sabendo disso, faça suas anotações e revise ela com constância para você memorizando essas questões aqui. Te vejo na próxima aula.